Shalom pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Gotas de Orvalho e que Deus abençoe a sua vida mediante esta porção da palavra que estarei ministrando nesse momento em nome de Jesus, amém? O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje se encontra em Gênesis capítulo 11, o verso 4, somente o verso 4, que diz assim, Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume, o topo, chegue até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Amém? Olhando superficialmente esse texto, nós observamos algo simples. Os homens se juntaram em prol de construir um edifício com o medo de morrerem afogados. Aparentemente esta era a sua principal motivação, mas o que está por trás desta motivação é algo muito mais sinistro, porque essa motivação ela nasceu no coração de Satanás, no coração de Lúcifer, ainda quando estava no céu. E eu vou levar você um pouquinho mais a fundo nesse negócio. Se você observar nas escrituras, vai mostrar que Lúcifer era um anjo que era responsável por recolher a adoração e levar diante de Deus, entregar a adoração diante de Deus. Ele estava no Éden juntamente com os anjos e ele era como um sacerdote. Por isso as 12 pedras que existiam nele, quando ele foi criado, essas pedras também foram estabelecidas nele. Mas ele, de alguma forma, quando viu a glória de Deus e quando adentrava nos santuários de Deus, ele cobiçou aquela posição, ele almejou aquela posição, mostrando ali que algo estava errado dentro dele, porque tudo que Deus cria é perfeito, tudo que Deus cria é glorioso, e o homem, a mulher ou o anjo que recebe um desígnio de Deus, ele é perfeito e se realiza nisso. Mas Satanás não estava satisfeito com o que Deus criou ele para ser. Lúcifer não estava satisfeito. E nós vemos então ele começar a comercializar a sua influência juntamente com os anjos que estavam debaixo da sua autoridade. E ele começou a roubar a esta glória e reter para si. O texto vai falar ali que ele vai mostrar em algumas midrashes, comparações, que ele removeu pedras do seu ornamento e colocou o ouro, porque o ouro representava a divindade e representava Deus, e ele trocou isso. E nós vemos então que ele não estava satisfeito, mas nós sabemos que a palavra de Deus diz assim, que Deus ele não divide a glória dele com ninguém, ou seja, a outro não darei a minha glória, é dele e ponto final. Por isso você sabe, ele foi expulso do céu, foi expulso da dimensão onde Deus habita e foi lançado nos lugares celestiais aqui na atmosfera da terra, chamada de Bazã. Mas o que eu quero especificar, o que isso tem a ver com o texto que eu acabara de ler? Bom, a mesma motivação você observa dentro do ser humano. O homem não concorda com o que Deus criou ele para ser, e dando ouvidos a espíritos de demônios, a Satanás, quer sempre mais, quer sempre ser alguém com um nome, alguém com uma reputação, alguém que se destaca, alguém que é adorado, alguém que é reconhecido, alguém que é honrado, alguém que é o centro das atenções e que se torna ali alguém que aponta destinos para as pessoas. A motivação da Torre de Babel, ela diz muito hoje em dia, porque é um eco da voz de Satanás. Faremos, edificaremos. Você pode observar este eco sendo repetido lá na frente, quando Pedro, Tiago e João estavam com Jesus ali no Monte da Transfiguração, e vindo ali Moisés e Elias para ter com o Senhor, para trazer-lhes alguma recomendação, alguma revelação. Os discípulos ficaram ali atônitos com a cena, por vislumbrarem o mundo espiritual, e automaticamente a motivação deles é: Senhor, faremos 3 cabanas,
Novamente, Deus não mandou falar nada, tanto é que Deus, a voz do Pai, repreende a Pedro: este é o meu filho, e é a ele que você tem que ouvir. Então fica quieto, fica quietinho com as suas motivações, porque você só está vendo aquilo que está diante dos seus olhos, mas não conhece o propósito que está por trás de tudo isso. Então fica quieto e aprenda aos pés do Senhor. Ele tem a voz que me representa, Ele é a voz que me representa, ou seja, o Senhor falava, e quando Ele falava, Deus falava nele. Então o que eu gostaria que você entendesse: isto precisa morrer dentro de um homem, dentro de uma mulher, que almeja estar na liderança do corpo de Cristo, que está ali em posição, tem um chamamento para a posição de liderar, mas não é somente para a posição de liderar, é para todos aqueles a quem Deus chamou. Nós precisamos compreender que enquanto estivermos buscando, motivados por insegurança, por rejeição na infância ou por traumas do passado, buscando a aprovação das pessoas, buscando fazer um nome conhecido que não seja o de Deus, mas o nosso. Porque embora nós falamos, é tudo para a glória de Deus, nós sabemos lá no íntimo, a pessoa sabe lá no íntimo que ela está buscando glória para si, ela está buscando reconhecimento para si. E isso precisa ser lançado fora, porque enquanto isso estiver acontecendo, nós estamos servindo de alimento de serpente, porque a Satanás foi dado se alimentar do pó da terra. O pó da terra faz menção à natureza humana. Enquanto eu e você estamos buscando glória, reconhecimento, status, sabe, ter visibilidade, nós estamos sendo alimentos de serpente. É lógico que eu e você, quando estivermos na vontade de Deus, morrermos definitivamente para esse tipo de natureza que é egocêntrica, que busca fazer com que as pessoas olhem para nós. Quando fazermos isso morrer, nós vamos estar adorando a Deus e a glória será somente para Ele. Mas até isso acontecer, meu querido, é bem provável que Satanás nos esteja usando para de alguma forma obter vantagem sobre nós. Nós ainda estamos alimentando esses demônios. E quando você se torna um alimento de demônio? Quando você concorda com ele. Quando você concorda com a crítica, quando você concorda com o julgamento injusto, quando você concorda com a calúnia, quando você concorda com todo tipo de espírito que você nem sequer sabe que é espírito. Nós precisamos romper este acordo, pararmos de concordar e concordarmos com Deus, nos esvaziarmos de nós mesmos, de todo o egocentrismo. O egocentrismo é um produto do fruto do conhecimento do bem e do mal. Como aquela árvore estava no centro, automaticamente quando Adão e Eva comeram daquele fruto, eles fizeram uma inspeção pessoal, eles olhavam para Deus. Agora o resultado daquele fruto houve uma distorção, fizeram com que olhassem para si. Toda vez que eu e você estivermos olhando para nós mesmos, só mostra que nós estamos comendo do conhecimento do bem e do mal, e que essa não é a perspectiva de Deus a nosso respeito. Um exemplo muito claro disso é todos os homens, a maioria dos homens que Deus chama para uma grande obra, Moisés, você vê Pedro, você vê muitos outros. O que eles faziam? Eles olhavam para si e se viam indignos do chamamento que Deus tinha para ele. Bora! É lógico que eles eram indignos, mas olhando para si só mostra que eles estavam concentrados em si, não estavam olhando para o Senhor. Na sua vida, meu querido, eu e você somos indignos de tudo aquilo que Deus nos chamar para fazer. Mas a sabedoria está em olhar para Jesus, porque Ele é digno e não nós. Deus não nos usa por causa de dignidade própria, de justiça própria, de santidade própria. Deus nos usa por causa de um propósito estabelecido antes da fundação do mundo, que nada tem a ver com méritos humanos. Mas o resultado é a verdade. Nós estamos centrados em nós mesmos e ficamos inseguros. Cabe a mim e a você rompermos com esse espírito a fim de galgarmos posições de autoridade no Senhor. E fazendo cair essa projeção e essa pretensão de construir torres. O Senhor aqui, para encerrar, o Senhor, ele em Pentecostes ali, em Shavuot, no dia que o Espírito Santo desceu e batizou os 120 que estavam ali, e todos falaram a mesma língua e todos ouviram uma mesma linguagem. É isso que Deus está procurando.
porém a motivação e o espírito precisa ser correto. Precisa ser a motivação correta e o espírito de Deus. Foi totalmente a antitese do que aconteceu na Torre de Babel. Eles estavam unidos, tinham uma motivação que eram motivadas por um espírito que não era de Deus, que era de demônios. Unidade eles conseguiram e Deus colocou um freio naquilo, porque senão os seus desígnios eram maus e isso não haveria limite para o que eles fariam, e o espírito que os impulsionava era o espírito de Satanás. Agora, em Pentecostes nós vemos o Espírito Santo trazendo capacitação sobre eles, uma linguagem que todos compreendiam, não havia divisão, ao contrário do que houve na Torre de Babel, e o nome que era exaltado não era o nome deles, era o nome de Deus. Tanto é que Pedro, quando chega à Porta Formosa, ainda em polvorosa pelo Espírito Santo que fumegava dentro dele, você sabe ali, Pedro e João, se não me engano, chega ali na Porta Formosa, se depara com aquele paralítico e fitando ele, diz: olhai para mim. E disse para eles assim: o que queres que eu te faça? Chamou a atenção do mendigo e disse: o que quer que eu te faça? Eu quero andar. Então, ou seja, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, eles curaram aquele rapaz e automaticamente, correndo para o templo, houve um tumulto ali e todos corriam para Pedro dizendo: olha, o que está acontecendo? Esses homens, é como se eles são deuses. E Pedro falou assim: por que vocês olham para mim como se de mim mesmo, ou para o meu próprio poder, eu tivesse feito esse sinal? Ora, tudo isso aconteceu pelo nome de Jesus, a quem vocês crucificaram. Então, meu irmão, fique aqui essa palavra. Pare de edificar torres. Pare de edificar torres em memória do seu próprio nome. Comece a trabalhar na edificação do reino de Deus, onde só o nome de Jesus, só o nome do Senhor é exaltado e é glorificado. Eu e você somos canais. E precisamos ser canais limpos. Para que isso aconteça, precisamos ser transparentes. Onde toda motivação perversa de roubar a glória de Deus, de querer ser reconhecido, motivada muitas vezes por espírito de rejeição, numa busca de aceitação, precisa morrer, a fim de que o reino de Deus se manifeste, e não mais uma torre venha a ser erigida. A história da humanidade, a história da igreja é o histórico de muitas torres inacabadas. Não seja você mais uma pessoa que vai começar a edificar mais uma torre e não vai terminar, porque antes dela se completar, a estrutura sucumbe, porque não está sendo construída sobre o fundamento correto, que é Jesus. Amém? Toda honra, toda glória, todo louvor, majestade, soberania, pelos séculos dos séculos, amém, seja dado ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva aí no canal Gotas de Orvalho, ative a notificação aí para receber as porções da palavra, e que Deus abençoe a tua vida neste dia em nome de Jesus. Amém?